quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Aos Efésios capítulo 2, a partir do 13. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, verso 13. Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Todos têm aí? Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Querido Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que temos de estar na Tua casa e ter este momento de comunhão preciosa com o Senhor e a Sua palavra, Pai. Pedimos a bendita presença do Teu ser, ungindo e inspirando aquele que fala, aquele que ouve, e que tenhamos, ó Pai, novamente esta oportunidade, ó Pai, de recebermos a bênção do Senhor no nosso coração. Sairmos, ó Pai, daqui melhor do que quando entramos, Pai. Que os nossos irmãos que estão também pela internet, que fazem parte desta família aqui, Senhor, que eles também tomem a sua porção com suas famílias e que sejam abençoados também pelo poder do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Tem mais uma escritura aqui que eu vou ler, os irmãos somente ouçam, que ainda faz parte desta mesma escritura. Eu acabei perdendo aqui. Só um pouquinho de paciência. Aos Efésios 3, ainda 14, a Bíblia diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra
toma o nome. Amém? Eu creio que essas escrituras aqui, elas transmitem algo ao nosso coração. Nós tivemos um probleminha sábado passado, ou domingo, né? Não pudemos transmitir. E aquilo que foi gravado também acabou ficando pela metade. Os irmãos sabem, nós estamos em processo de adaptação. Nós estamos aprimorando, né? Estamos tentando deixar da melhor forma essa aparelhagem aí. Agradeço os meus filhos, porque se não fossem esses rapazes aí me ajudar, ficaria difícil para nós fazermos isso, né? E é tantos comandos, é tanto aparelhos ali que acaba se chocando um com o outro, né? Mas nós vamos cada dia melhorando. E a chuva também nos atrapalhou. Muitos irmãos não puderam vir, né? Mas nós vamos continuando a nossa jornada aqui. Eu peguei esses versículos para falar um pouquinho acerca da família. O Senhor Jesus disse em uma das suas passagens que um reino dividido não pode subsistir. Também uma família desunida não pode subsistir. E quando falamos de família, deve haver um mesmo propósito, como diz a Bíblia, um mesmo parecer, sermos de uma mesma fala, né? Crermos numa só coisa, num só Senhor, termos uma só fé. A família natural, para permanecer unida, deve haver amor, respeito, cuidado de um para com o outro, né? Deve haver amor e cuidado e respeito para que aquela família possa permanecer em pé. A família foi propósito de Deus, né? A família, nós sabemos que é a coluna dorsal de uma nação. Quando a família se quebra, toda a nação se quebra. Quando não há mais união entre a família, entre marido e esposa, entre filhos e pais, o lar não permanece de pé. O profeta diz isso. Quando se perde respeito pelo pai, acabou-se a família. Quando a esposa não respeita mais o marido, acabou-se a família. Quando o marido mais não respeita a esposa, o lar vai se definhando, né? E os filhos também. Então precisa-se de uma unidade de amor, de cuidado, de respeito, para que a família permaneça em pé, cumprindo cada um com a sua obrigação, porque no lar cada um tem a sua parte, né? Cada um tem o seu ministério. E a família de Deus não é diferente aqui na terra, né? Cada membro desta família, quando somos uma família, nós carregamos uma grande responsabilidade. Os filhos, o pai, porque tudo que aquele pai fizer vai refletir naquela família. Tudo que a mãe faz reflete naquela família. Tudo que os filhos fizerem vai refletir naquela família. Seja de boa fama ou seja de má fama. Seja honrável ou desonrável. Toda a família vai sofrer. Todos pagarão o preço. Todos levarão a glória ou todos levarão a desonra. Então, cada membro de uma família tem essa responsabilidade. Cada membro dessa família tem uma responsabilidade coletiva, sabendo que tudo que você fizer vai refletir nos seus irmãos, no seu pai, na sua mãe. E falando de uma família espiritual, tudo que os membros fizerem reflete no pastor. Se você dá um bom testemunho lá fora, aquilo vai refletir na igreja que você congrega. Se você é um mau membro lá fora, aquilo vai refletir no seu pastor e nos seus irmãos da sua igreja. Então, quando nós fazemos parte de uma família, nós temos que saber que carregamos uma grande responsabilidade e uma parte daquilo para permanecer em pé.
Se o filho é honrado lá fora, toda a família é honrada, né? Se a filha é honrada lá fora, todos na família são honrados. O pai fica feliz, a mãe fica feliz, os irmãos compartilham, porque família é isto. Família é você ficar feliz com a felicidade dos seus irmãos. Família é você ajudar o seu irmão a permanecer de pé, é ajudar o seu pai respeitando. Família consiste em cuidar um do outro, né? E se um membro da família ele sai fora um pouco do caminho, comete um erro, aquilo não o exclui de fazer parte daquela família. O profeta ensina, todos devemos ajudar. Se um membro sai fora de ordem, nós não podemos condená-los. Nós temos que, com amor cristão, ir até aquele membro e ajudá-lo. Esta é a ordenança do profeta. Então, irmãos, nós, como família, se você colocou no seu coração de fazer parte da família cristã, da família da fé, agora nós somos a família Brana, né? Nós somos a família Brana. Nós tivemos a família cristã dentro de 7 eras. O profeta ensina isso. Aqueles verdadeiros cristãos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, como nós fazemos parte também, e fazemos ainda parte, né? A família cristã honrou a Deus com a sua vida, andando honestamente, vivendo honestamente, amando, tratando-os com amor, sendo unidos em um só pensamento. Aquilo é a família das eras, a família cristã. Nós sabemos disso, que existe uma família dentro das eras. E o que fez isto foi uma das maiores manifestações de Deus na terra. Quando surge a primeira família cristã, foi por causa que o nosso Deus veio através de Cristo num corpo de carne para formar esta família. Até então, o povo ali judeu era chamado de judeu, né? Após a primeira vinda, aquele povo judeu passou a ser chamado de cristãos. Automaticamente, por causa de Deus, o Pai, ter manifestado em carne e manifestado o seu nome, automaticamente aquela família recebeu um novo nome ali, os judeus. Em Antioquia, a Bíblia diz que em Antioquia, se eu não me engano, foi onde eles pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por causa de uma manifestação sobrenatural de Deus num corpo chamado Filho, Jesus Cristo. O povo que era judeu, que guardava a lei de Moisés, aqueles que creram, passaram a ser chamados cristãos, né? Agora, o profeta ele deixa bem claro que, se eu não me engano, na era da igreja de Filadélfia, que nós teríamos uma outra mudança. Nós não vamos entrar aqui na doutrina, no fundamento do novo nome, mas só para nós focarmos que nós continuamos sendo uma família cristã com um novo nome. Então veja, Abraão e Sara, diz o profeta, antes deles receberem Isaque, o filho prometido, que para nós é o arrebatamento, eles teriam seus nomes mudados. Abraão e Sara tiveram seus nomes mudados antes que Isaque pudesse surgir, porque precisava de uma transformação, não só nos corpos de Abraão e Sara, mas no nome, né? Aquilo que Abraão e Sara sofreram foi um novo nascimento. Abraão era velho, 100 anos de idade, estava morto em seu corpo, Sara mortificada em seu corpo. Quando Deus transforma eles, depois de mudarem os seus nomes, eles são novos homens, nova mulher, que podiam agora ter força para gerar um filho prometido, que Deus havia prometido para ele. Isso aqui é um tipo perfeito. Se as pessoas vissem isso, elas não entrariam em conflito com um novo nome, né? Abraão e Sara é o tipo da igreja, que precisaria nesses últimos dias sofrer uma mudança,
nascer de novo no seu interior, receber um novo nome, se esta igreja, espera produzir, gerar um filho prometido nas nuvens. Elas precisariam ver, aceitar e receber o Filho do Homem, para que houvesse essa mudança neles. Veja, o Filho do Homem, Elohim, em carne humana, se manifestou para Abraão, mudou o nome de Abraão e Sara. Em seguida, eles tiveram seus corpos transformados e puderam gerar Isaac. Olha que tipo perfeito. A igreja do último dia tinha que receber o Filho do Homem, Elohim, Deus numa carne humana, com uma mensagem que daria a eles poder de transformação para receber Jesus naquele rapto secreto da nuvem. Amém? Isto é um paralelo. Sem novo nome, não há mudança de corpos. Se Abraão e Sara não houvessem mudado seus nomes, eles não sofreriam a transformação em seus corpos. A igreja também. Se ela não receber um evangelho que mude o nome dela, para que ela possa receber Jesus, o Filho prometido nas nuvens, ela não será transformada. Agora, a mudança veio quando Deus veio em carne. A mudança do nome dos judeus para cristãos veio quando Deus veio em carne. Agora é a mesma coisa. Porque nossos nomes foram mudados. E de família cristã passamos a ser chamados a família Brana. Porque o nosso Deus voltou com um novo nome para os gentios. Nome é para os judeus, novo nome é para os gentios. Então quem tem revelação disso, sabe que nós passamos a ser chamados cristãos bramitas, porque Jesus voltou com um novo nome, depois de ter vencido a morte e o inferno, ele subiu com um novo nome. E ele operou dentro de 7 eras como o Espírito Santo. Como Espírito Santo, ele não tem nome. Porque o nome só vem quando se nasce em carne. Quando ele retorna em carne, ele leva o nome daquele anjo no qual ele encarnou para manifestar seu ofício de filho do homem. Isto é a segunda vinda de Cristo, em forma física, com um novo nome. Então nós cremos nisso, por isso nossos nomes foram mudados. Porque nós cremos num Jesus Cristo manifestado em Brana. Aquilo mudou o nosso nome. E hoje nós estamos aptos. Houve uma transformação dentro de nós. Houve uma mudança de fé dentro de nós. E nós agora temos uma fé de transformação de corpos, um ensinamento, uma revelação. Amém? Agora, depois de 7 eras, a família da fé, Jesus Cristo, depois desta vinda, como nós cremos, passamos a ser chamado a família Brana. Tá certo? Agora, como família Brana, se nós tínhamos responsabilidade das nossas vidas como família cristã das eras, muito mais nós temos agora, porque aquela vida cristã que nós tínhamos, que chamávamos, que éramos chamados de a família Jesus, porque dentro das eras nós fomos chamados a família Jesus Cristo. Depois de passar das eras, nosso Deus retorna e muda novamente o nosso nome por causa dessa manifestação em carne. E passamos a ter um novo nome. Então, este nome nós devemos continuar honrando ainda mais. Porque este novo nome nos aperfeiçoou. Nós agora não somos só cristãos salvos, nós somos cristãos revelados. Nós temos uma nova responsabilidade. Este novo nome, Brana, cada um de nós que fazemos parte desta família, devemos ter esta responsabilidade de carregarmos este nome através de uma vida limpa, dedicada, consagrada, amando um ao outro, falando boas coisas um do outro, porque é isto que uma família faz. A família verdadeira, ela fala um pelo outro, não um contra o outro. Tá certo?
A família Brana, ela tem que honrar este novo nome, porque, irmãos, se você observar, são poucos as pessoas que creem neste novo nome. Se você observar, são poucas as pessoas. Quando se fala de família Brana, você pensa aqui no Brasil, em um ministério ali de Franca, porque foi dali que surgiu a família Brana. Você pode procurar, tirando a família Brana natural de José, você tem a família Brana espiritual. Porque veja, são poucos os pastores que creem neste ministério de João, o ministério de uma só pessoa. Nós, o que nos une, os pastores, eu e os demais pastores, nesta fé, é o ministério de uma só pessoa. Todos nós cremos que a noiva teria um ministério, e esse ministério é representado em Apocalipse 10, do 8 ao 11, o qual nós cremos que foi o pastor Osmar, o único a trazer o novo nome de Cristo na terra. Outros falaram acerca do novo nome de forma equivocada. Lá nos Estados Unidos, na África, eles trouxeram um ensinamento aplicando o novo nome de uma forma errada. O pastor Osmar foi o único que permaneceu no centro com o novo nome. Colocou e posicionou para nós este novo nome. Então, a mensagem principal que une eu e esses ministros que estavam ao lado do pastor Osmar é o ministério de uma só pessoa. Nós cremos que Deus usou uma só pessoa para trazer este grande ensinamento que nos permitiu sermos gerados na família Brana. Quem gerou esta família foi João, foi pastor Osmar. Você sabe por quê? Nós já falamos sobre isso aqui, uma hora eu vou trazer de novo. Felipe foi usado como corpo para gerar Cristo no eunuco. Jesus era o cabeça, mas precisou do corpo Felipe para gerar aquele Jesus semente no coração do eunuco. E você pode perceber que o ministério do irmão Brana foi a cabeça dos Estados Unidos. E o irmão Brana não gerou nenhuma pessoa com os trovões, porque ele não pôde explicar. A explicação do que é os trovões, a segunda vinda, geraria a família Brana, porque é depois de conhecido na revelação dos trovões o novo nome, que nós passamos a ser chamado a família Brana. Então precisou de um homem aqui no Brasil. Parece loucura para muitos, mas para nós é uma realidade, porque está alinhado com a Bíblia e com a mensagem do irmão Brana. Nós não ficamos sabendo do novo nome Brana, senão através dos CDs que o pastor Osmar mandou para todo o Brasil. Caiu na minha mão, caiu na mão de muitos ministros, E ao examinarmos, nós vimos que é a pura e absoluta verdade. Eu estava com um ensinamento para trazer para vocês ali sobre a continuação. Eu coloquei no vídeo que nós gravamos e a máquina não deu conta, faltou memória, sobre o mesmo Senhor desceu do céu. E eu quero continuar amanhã, se Deus permitir, isto aí. Mas eu senti no coração de falar sobre isso, porque nós aqui no Brasil somos a maior parte desta família. Tem alguns irmãos na África, alguns irmãos aí, bem poucos aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas é bem poucos, um em cada país, dois, uma família. A maior parte é concentrada aqui no Brasil. E os irmãos pastores, ministros que fazem parte da família Brana são poucos aqui. A família Brana está em maior parte aqui no Brasil. O pastor Osmar, antes de morrer, ele fez o possível e cuidou para que nós, os ministros, permanecêssemos unidos, num só pensamento, num só amor, numa só fé, num só propósito. Porque nós cremos ser a família Brana.
A família que vai ser tirada da terra, transformada, arrebatada. Tá certo? Então o pastor ele fez tudo o que ele pôde para que houvesse união, harmonia, não só entre os membros, mas principalmente entre os pastores. Né? E nós estivemos com o pastor Osmar, eu e esses ministros, né? Com exceção de alguns que no meio do caminho descreram, né? Descreram da revelação da palavra, e os que permaneceram, nós permanecemos num só propósito. O pastor Osmar, ele depositava a confiança dele em nós, dando o seu púlpito para nós darmos alguma palavrinha ali. O pastor Osmar depositou sua confiança em nós como pastores, dando os seus dízimos para nós. O pastor Osmar depositou a confiança neste ministério, ordenando este ministério, que estava sem cabeça, tá certo? Esse ministério estava sem cabeça. Então veja, a responsabilidade que os ministros e os irmãos temos de permanecermos unidos num só propósito, amando um ao outro. Os ministros falando boas coisas um dos outros. Um ministro respeitando o outro, desejando o sucesso do outro ministro. Isto é o espírito correto. Nós não estamos aqui para ser diferente. Ninguém está pregando a mensagem de uma só pessoa, de João, para se sobressair aos outros pastores. Nós temos um espírito verdadeiro dentro de nós. Nós abandonamos tudo para ficar ao lado desta mensagem. Você sabe que hoje você crer no ministério de uma só pessoa é ficar sozinho. Ninguém crê. Os pastores aí fora, ninguém quer crer nisso. Porque quando você aponta uma pessoa viva que Deus está usando, aquilo tira qualquer visão de você. Tá certo? E ao mesmo tempo em que você crê no ministério de uma só pessoa, você está levando glória, honra para Deus. Porque Deus está trabalhando naquela pessoa. Não é questão de honrar o homem, mas sim o trabalhar de Deus no homem. Então, nós, os pastores, nós não estamos disputando posição, tá certo? Nós estamos procurando, irmãos, ajudar um ao outro. Esta é a atitude cristã. O pastor Osmar, ele ficaria muito feliz se ele soubesse que nós estamos unidos, que nós não estamos divididos. Porque uma família não pode se dividir. A família Brana não vai se dividir. Cada um de nós carregamos essa responsabilidade. Os irmãos de permanecerem ao lado do seu pastor. Os irmãos que escolheram um homem aqui, que crê na mensagem de João, que crê no novo nome, que crê no ministério de uma só pessoa. Cada pastor é responsável pelo seu grupo. E cada ministro deve respeitar a forma como aquele pastor conduz o seu rebanho. Então, eu estou e quero estar ao lado de cada pastor. Eu estou e quero estar ao lado de cada pastor. Quero amar cada pastor e quero que eles me amem também. Sabendo que nós não estamos numa disputa para ver quem prega melhor, não. Se nós estivermos isso, nós estamos errados no nosso espírito. Cada um está ministrando a palavra que João trouxe para a sua congregação. Tá certo? Se eu prego a mensagem, eu prego a mensagem de João. Eu estou ministrando para vocês, cada vez que eu subo aqui para pregar, eu subo para ministrar a mensagem de uma só pessoa. Tudo o que eu falar, meu irmão, viu? Tudo o que eu falar, dentro do que já foi trazido pelo ministério do pastor Osmar, que é o ministério de João, que nós cremos que comeu o livrinho, o ministério do pastor Osmar identificou ele como João. Me mostra um homem no Brasil ou fora do Brasil que pregou os 7 selos como o pastor Osmar pregou. Que mostrou os trovões como o pastor Osmar mostrou. Que mostrou o novo nome, irmãos, o qual ninguém crê. Só a família Brana.
Então nós tomamos estas mensagens, os ministros, e trazemos para a igreja. Pregamos a mesma coisa. Tomamos inspiração. Cada vez que eu venho pregar para os irmãos aqui, a minha inspiração é do que o pastor Osmar pregou. E o que o pastor Osmar pregou é exatamente o que o sétimo anjo trouxe, que nós não sabíamos. Então nós reconhecemos que teve um sétimo anjo para revelar, e teve um João para comer o livrinho e profetizar de novo. Quando o irmão Brana, sendo o sétimo anjo, comeu o livrinho e revelou, nós não ficamos sabendo nada a respeito da terceira etapa, do sétimo selo aberto, da segunda vinda de Cristo. Isso estava escondido para nós. Então, o que eu quero focar aqui é, eu posso trazer a mensagem pregada por uma só pessoa através do pastor Osmar, porque eu tomo da inspiração dele. Com a inspiração do sétimo anjo, eu nunca pregaria isso para vocês. Eu pregaria a primeira e segunda etapa. Mas quando João recebe o livrinho da mão do anjo, e ele profetiza de novo, ele mostra para nós o que foi revelado e o que não foi dito, e o que foi proibido do Mombrana explicar. Porque, irmãos, você tem que considerar que Deus falou para o Mombrana, essa é a terceira etapa, você não vai dizer nada. E ele não disse mesmo. E quanto tempo nós ficamos aqui esperando a terceira etapa, esperando o sétimo selo, esperando os trovões? Mais de 20, 30 anos. Então, quando nós tomamos a mensagem do pastor Osmar, é que nós ficamos sabendo. Então, eu quero ser bem objetivo. Quando eu prego para os irmãos, eu prego exatamente o que o pastor Osmar pregou. Eu posso usar de cada revelação que ele trouxe para nós, eu posso usar aquilo e lapidar aquilo, e mostrar de um outro ângulo, de uma nova forma, sobre uma nova unção. Mas vai continuar sendo o livrinho que João comeu. Você sabe que o pastor desta igreja, quando ele recebeu a inspiração da primeira e segunda etapa, ele foi lá nos pés de um só homem, o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ele abandonou o ensinamento da Igreja Batista, trouxe para nós aqui as fitas do irmão Brana. Ele fundou esta igreja com as fitas e as mensagens do irmão Brana. Ele, sendo pastor, tomou as fitas e pregou para nós o que o irmão Brana tinha pregado, na primeira e segunda etapa. Nós fomos ricamente abençoados com o pastor desta igreja, sobre a inspiração da primeira e segunda etapa, trouxe para nós algo que nós não tínhamos e nós fomos abençoados. Mas esse mesmo pastor, ele colocava aqui aos domingos para nós, os irmãos se lembram disso, a fita do irmão Brana. Tocava para nós aqui. Quantos se lembram disso aqui? Quantas vezes ele punha a fita e nós ouvíamos a fita do irmão Brana aqui? Quantas vezes? E nós éramos abençoados ouvindo a fita do irmão Brana. Nós éramos abençoados com o pastor pregando para nós sobre a inspiração do que ele aprendeu do irmão Brana. Eu gostava de ouvir o pastor. Eu creio que a igreja, se ela ama o seu pastor, ela gosta de ouvir o pastor trazendo a mensagem que é a mensagem da hora. Eu gostava de ouvir o pastor. Eu ouvia o irmão Brana no meu trabalho lá, com uma fitinha, com um Walkman que eu tinha, que eu levava para o serviço. Na hora do almoço eu ia para o fundo lá e ouvia o irmão Brana. O dia, a hora do almoço toda. Chegava em casa e eu lia 2, 3 mensagens do irmão Brana. Sábado, domingo, eu vim aqui e ouvi o meu pastor pregar as mesmas coisas que eu havia ouvido na fita e lido na mensagem. Eu era edificado e fui edificado com aquilo. Tá certo? Então eu creio que cada pastor, ele é apto para ensinar a sua igreja, tomar a mensagem de uma só pessoa e alimentar a igreja com aquilo. De forma que a igreja ela é abençoada de uma forma ou de outra. Amém? Amém. A mensagem do pastor Osmar aqui nesta igreja não foi diferente. O que aconteceu quando esta mensagem chegou para nós aqui? O que nós fazíamos?
eu pregava para os irmãos sobre a inspiração do que eu ouvia do pastor Osmar, tá certo? Trazia uma mensagem para os irmãos aqui, com parágrafos, com ilustração, tudo que eu aprendi dentro da terceira etapa com o pastor Osmar. Dia de domingo de manhã, o que nós ouvíamos aqui? Os irmãos se lembram? O CD do pastor Osmar. Nós só paramos de ouvir aqui de manhã o CD do pastor Osmar por causa da pandemia. Nós tiramos o culto da manhã, tá certo? Tiramos o culto de quarta, de oração, porque tinha muito poucas pessoas vindo, né? E depois, em seguida, tiramos, depois que paramos por causa da pandemia, tiramos o culto da manhã, onde nós, toda vez, éramos abençoados riquissimamente com cada CD, com cada vídeo que nós ouvíamos do pastor. Que alegria, que maravilha. A mesma coisa com o irmão Brana, tá certo? Então, a ministração da palavra do dia pelo pastor, ela é bem-vinda. Deus usa o ministério do pastor. Deus deu um para pastores, justamente para alimentar a igreja com a palavra do profeta do dia. É isso que é o ofício do pastor, é tomar a palavra do dia e alimentar a igreja com aquilo, né? Então, cada pastor tem liberdade para apacentar o povo, alimentar o povo, ou com a sua pregação, ou com a fita do irmão Brana, ou com o CD do pastor Osmar, né? Hoje nós tomamos a mensagem do irmão Brana debaixo da inspiração do livrinho que João comeu. Porque a mensagem da hora é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Se eu não der para os irmãos Apocalipse 10, do 8 ao 11, eu não estou alimentando os irmãos com a palavra do dia. Porque nós já fomos alimentados com a primeira e segunda etapa. O nosso pastor nos alimentou com as fitas de William Brana. Hoje eu alimento a igreja com o CD de João, o CD do pastor. Porque é a palavra do dia, é a revelação do dia. É o livrinho que a igreja tem que comer. É as revelações contidas dentro dos 7 selos que a igreja precisa saber. Se nós queremos ir no arrebatamento, meu irmão, não existe outra coisa para alimentar a igreja do que o livrinho, as revelações contidas dentro dos 7 selos, trazida pelo ministério de uma só pessoa. Então, irmãos, o que nos faz a família Brana é crer em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Porque só crendo em Apocalipse 10, do 1 ao 7, nós continuávamos a ser a família Jesus, a família cristã. Depois que a palavra se abre por ocasião da vinda deste 7º anjo, abrindo o 7º selo, trazendo para nós Jesus em carne, com um novo nome, e nós passamos a conhecer isto, e nascemos disso, João toma o livrinho, semente do 7º anjo, e gera cada um de nós um Brana. Porque o nosso Deus, ele é Brana. Nosso Deus foi Jesus durante 7 eras, 2000 anos. Mas quando ele retorna como Brana, o Filho do Homem manifestado em carne. Certo? Mas, veja, precisou da semente de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que é a cabeça. Precisou desta semente vir para o corpo, a igreja, a família Brana. Precisou desta semente dos trovões vir para o ventre de João, para vir ao corpo de João, para que João, sendo corpo, tivesse a semente de Brana e gerássemos nós, a família Brana. Nós, os pastores, fomos gerados pela semente de Brana através de João. Cada membro foi gerado aqui com a mensagem de João, a mensagem semente. O mesmo livrinho que estava na mente de Apocalipse 10, do 1 ao 7, veio para o corpo, a igreja, veio para João, para o ventre de João. E quando João profetiza de novo, o que não foi podido explicar pelo 7º anjo, aquele ensinamento que não pôde ser explicado, que é a revelação dos trovões, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, porque, irmãos, os trovões, eles revelam este grande mistério, que é o 7º selo, trazendo Cristo para a terra.
Então João toma esse livrinho e começa a profetizar de novo, e gerar filhos da mensagem desta hora, filhos da família Brana. Amém? Então cada pastor foi gerado por esta palavra, pela mensagem de João. Esse ministério foi gerado pelo pastor Osmar. Ele que estabeleceu esse ministério. Cada pastor que prega esta mensagem foi gerado pelo ministério de João. Isso nos faz a família Brana. Isso deve nos colocar unidos. Isso deve nos colocar com responsabilidade de lutar um pelo outro, não um contra o outro. Este é o meu propósito. Eu quero amar cada ministro que prega esta mensagem. Eu quero estar ao lado de cada pastor que prega esta mensagem, independente de como ele ministra isso para o povo. Tá certo? Eu sei que cada pastor que esteve conosco ao lado do pastor Osmar crê exatamente como o pastor pregou. Tá certo? A forma como o pastor vai ministrar a terceira etapa, o ministério de uma só pessoa, é com cada ministro. Isso não pode trazer separação entre nós. Se o pastor deseja colocar sua igreja para ouvir o CD, eu fazia isso aqui, desde que eu conheci o pastor Osmar, nós fazíamos isso aqui. Hoje nós não temos o culto, então eu ministro para os irmãos a mensagem de uma só pessoa, sábado e domingo, tá certo? Mas se um dia eu chegar aqui e falar, hoje eu vou colocar um CD, nós vamos ser abençoados do mesmo jeito. Então, eu quero me colocar ao lado de cada pastor, eu quero amar e estar por cada pastor, a favor. Eu quero oferecer meu braço de companheirismo para todos os pastores, seja do Pará, seja de Belo Horizonte. Eu estendo a minha mão de companheirismo para cada um deles, e eu peço que eles façam o mesmo por mim, tá certo? E eu quero usar a plataforma para falar boas coisas destes homens. Eu quero falar bem do pastor Mendes do Pará, um grande homem de Deus, um grande irmão amigo. Quero falar bem do pastor Ivair, um ótimo irmão, um grande amigo, do pastor Josué, também do Pará. Quero estar ao lado do pastor Sebastião do Araxá. Eu quero estar ao lado do pastor Orlando de Belo Horizonte. E eu quero estar ao lado do pastor Adriano do Tabernáculo de Franca. São todos ministros e irmãos meus que eu amo de coração, porque estivemos junto com o homem da hora. Ministramos, estivemos ao lado, tivemos companheirismo com o pastor Osmar ali. E eu creio que o pastor Osmar ficaria muito feliz de nós, os ministros, permanecermos unidos numa só fé, num só propósito, numa só ambição, num só amor, estarmos alegres por causa de cada pastor que prospera com o seu grupo. É assim que uma família deve ser, ficar feliz com a prosperidade do outro. E eu dou liberdade para os irmãos ouvir cada um desses irmãos. Para mim, é uma honra ouvir cada um desses pastores. Só ontem eu ouvi 3 pastores. Ouvi o pastor João Bispo, esqueci do pastor João Bispo. O pastor João Bispo, um homem amável, cheio do Espírito Santo, estou ao lado dele, a minha mão está estendida para ele também. Veja, ouvi o pastor João Bispo, eu ouvi o pastor Adriano e ouvi o pastor Mendes. E quero continuar ouvindo. Muitas das vezes a gente não coloca o nome da gente lá, mas a gente está sempre ouvindo e é um prazer. Esses homens pregam exatamente o que o pastor Osmar pregou. Então nós devemos permanecer unidos em apoiar um ao outro, falar boas coisas um do outro, estar aqui um pelo outro, porque a família Brana somos nós, meu irmão. Você já pensou que honra? É só nós aqui, esses pastores daqui do Brasil, a maior parte, existe na África também, mas eu estou falando aqui do Brasil, que é onde se concentra a família Brana. Então nós devemos amar este nome, respeitar este nome e fazer o que nós pudermos para trazer boa fama para o nome da família Brana. E uma coisa é falar boas coisas um do outro. Porque quando um pastor entra em confronto com o outro, os membros pelejam também a favor do pastor.
Então, nós não devemos nunca, irmãos, eu aconselho os irmãos que creem no meu ministério, nunca falar mal de um ministro, de um pastor, porque foi isso que eu aprendi do pastor Osmar. Nunca tocar no nome de um pastor para diminuí-lo, para difamá-lo, ou para trazer sombra sobre aquele homem, mas falar boas coisas de cada pastor. E os irmãos aqui, os irmãos pela internet, nunca usar redes sociais para confrontos de ideias. O profeta diz, já é tão difícil permanecer a coisa certa entre os ministros. Imagine se cada igreja, se cada irmão for querer falar na rede social. Então, é um conselho que eu dou para os meus irmãos, vamos falar coisas boas na rede social, um do outro. Se não tiver nada, não fala nada, é melhor não falar nada, do que falar coisas más, do que confrontar um pastor. Isso aí é muito ruim, um membro confrontar um pastor na internet, falar mal de um pastor, ou mesmo disputar com um pastor. Então vamos honrar o nome da família Brana, meus irmãos. Os irmãos que pertencem ao ministério de cada pastor, vamos nos esforçar, vamos colocar a coisa em ordem. O profeta ele fala umas coisas tão boas nessa mensagem aqui, mas não vai dar tempo de a gente ler, porque é muita coisa, né? Então, este é o meu propósito. Quando eu prego, irmãos, eu recebo inspiração de João, dos CDs. E quando eu trago aqui algo para falar a respeito da mensagem de uma só pessoa, eu trago para magnificar ainda mais a mensagem do pastor. Este é o interesse de cada pastor, de cada ministro. É formar um quadro dentro daquilo que o pastor Osmar trouxe, para a mensagem ficar maior ainda, porque tudo já foi mostrado tudo já foi revelado pelo sétimo anjo, tudo já foi comido por João, não tem nada novo. O que nós fazemos é lapidar aquilo que nós já aprendemos, é mexer um pouquinho mais naquilo que nós aprendemos. Quantas coisas eu não aprendi com o pastor desta igreja quando ele falava de William Branham? Então, o propósito é magnificar Apocalipse 10, do 8 ao 11, a mensagem de uma só pessoa, o livrinho que João comeu. Você vê que Jesus ele veio e ele disse, olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim magnificá-la. As pessoas sem revelação achavam que Jesus estava diminuindo a lei, estava tirando a lei. Não, ele veio para magnificar. O irmão Branham, ele veio para magnificar a graça de Jesus. Tanto é que BRANHM é a palavra de Deus, Jesus, aperfeiçoada. O ministério do irmão Branham tirou Jesus da história para nós, magnificou para nós os evangelhos dos apóstolos, a doutrina apostólica. E quando João come o livrinho, irmãos, ele vem e magnifica para nós a mensagem de William Branham, de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que não é um homem, é Deus operando no homem. Quando eu magnifico a mensagem da hora, eu não estou magnificando o homem, estou magnificando a Deus. Então, quando a gente fala aqui boas coisas do ministério de João, Deus está sendo magnificado, não é o homem. Então, quando nós tomamos a mensagem de João, sobre a inspiração daquilo que João trouxe para nós e comeu, a gente ao pregar aqui, a gente quer magnificar isso. Não é para se aparecer, não é para ser diferente, não é para ser melhor, não. Nós queremos estar unidos no mesmo propósito, de conservarmos a família Branham unida. Amém? Eu creio que isso é importante. Então, meu braço está estendido para cada um desses pastores. Eu quero permanecer com eles unidos, porque eles carregam o nome da família Branham. Eles são meus irmãos ministros. Cada um de nós somos irmãos um do outro. E se nós permanecermos unidos, diz o profeta, é impossível dizer o que Deus pode fazer por nós. Olha, aqui nessa mensagem, uma total libertação, o profeta diz, falando dos Estados Unidos, né, eles ficaram longe dos princípios da Bíblia, né? Mas eles estão longe dos seus princípios. Quando eles estão longe dos princípios da Bíblia, eles não cumprirão os seus propósitos. E esta é a maneira que é com a igreja. Quando a igreja está longe de seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Nós temos que permanecer juntos, temos que estar unidos, temos que estar em um só coração, em um só acordo.
Porque nós afirmamos ser a família Brana, a família que comeu o livrinho, a família gerada por João, com a semente do 7º anjo. Ou, se nós não fizermos isso, nunca serviremos a Deus ou às pessoas, a não ser que estejamos em um só coração, em um só acordo, para afirmarmos através dos princípios da Bíblia. Os princípios da Bíblia, o 7º anjo trouxe. Os princípios da Bíblia, João profetizou de novo. Nós fomos formados, irmãos, por princípios da revelação dos 7 selos. Olha, o profeta diz aqui: eu quero este tabernáculo agora, o tabernáculo Brana. Agora que vocês estão em sua caminhada, eu quero que vocês continuem a terem pressa do sinal da chamada ao alto. Irmão, o arrebatamento está aqui. Nós estamos vivendo debaixo da sombra do rapto. A qualquer momento nós vamos ser tirados, irmãos. Nós temos que estar atentos, vigiando. Estar atentos, falando boas coisas um do outro, não pelejando um contra o outro. Seja o que for que fizerem, unam-se. Sejam unidos o quanto puderem ser. Mas sempre com um braço para fora, para alcançar e conseguir trazer alguém para dentro. É difícil trazer uma pessoa que não crê para dentro dessa mensagem. Mas nós já estamos dentro, vamos permanecer unidos. Não vamos sair para fora. Nesta fé que estamos, pregando agora e combatendo severamente. Não mova nenhuma polegada disso. Vamos guardar os princípios que o pastor Osmar trouxe para nós, irmão. Nós tivemos um ensinamento tremendo com a mensagem do pastor Osmar. Nós temos os CDs aí para ouvir. Olha, eu fico feliz, eu ouço o pastor Osmar todos os dias os seus CDs. E eu creio que os irmãos ouvem também. Não existe um povo que mais ama esses CDs do que o povo gerado pelo próprio pastor Osmar. Esta igreja aqui ama ouvir os CDs. Esses irmãos que agora pertencem ao ministério, já era do pastor Osmar, eles amam ouvir o pastor Osmar. Mas eu creio que cada um ama ouvir o seu pastor pregar também, porque faz parte, né? Aquilo foi dado para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Cada ofício tem sua função, meu irmão. Pois, se vocês creem que sou o seu servo, este é o programa de Deus. Lá nos Estados Unidos, há 40 anos atrás, o programa de Deus era Apocalipse 10, do 1 ao 7. Ou Apocalipse 10, do 1 ao 7, na sua primeira e segunda etapa. Certo? Acabada a era de Laodiceia, o programa de Deus passou a ser Apocalipse 10, do 8 ao 11. O programa de Deus é uma só pessoa. Nós continuaremos a defender a mensagem de uma só pessoa. Foi ela que nos libertou da confusão religiosa. Foi ela que abriu os nossos olhos para ver aquilo que nós não víamos. Irmão, Deus quis dar a chave para um homem. O que nós vamos fazer? E quando Deus dá uma unção, uma chave, um véu da Escritura para um homem, só aquele homem pode abrir. Não é questão que ele é especial, é melhor, não. Ele é a escolha de Deus. Deus escolheu o 7º anjo para que ele revelasse todos os mistérios da Bíblia. Fora do 7º anjo, você não vai ver revelação nenhuma. Deus deu o livrinho aberto da mão do 7º anjo para João. João come o livrinho, ele tem a chave, irmão. Fora de João, você não come o livrinho. Enquanto nós não conhecíamos os CDs, a mensagem do pastor Osmar, nós não ficamos sabendo disso. Depois que nós ouvimos, e nós criamos, nós passamos a ver tudo aquilo que nós não víamos. Porque é o véu que pertence àquele homem. É uma chave que Deus deu como para Pedro. Só Pedro recebeu a chave do nome. Só João recebeu a chave do novo nome. Quem quisesse saber o nome do Pai, tinha que ir a Pedro. E hoje, os pastores da mensagem, se vocês quiserem receber o novo nome, vocês têm que conhecer o ministério de uma só pessoa, João comendo o livrinho e profetizando de novo. É uma chave, nós já falamos sobre isso.
Isto nunca será a maioria, sempre será a minoria. Sempre foi e sempre será. Mas está escrito: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Amém? Então veja, agora, permaneçam desta maneira. Vocês, membros, coloquem-se ao lado desses administradores, diáconos e do pastor. Recordem, quando vocês têm tudo isto unido, recorde, é serviço do diabo ver que isto seja dispersado. Satanás odeia a unidade de uma família. Veja o que o diabo tem feito com a família natural. Ele tem destruído o pai, tem destruído a mãe, tem destruído os filhos. Satanás não suporta ver o povo de Deus unido. Ele fará tudo. Agora, isto sempre foi e sempre será. Mas vocês fiquem ao lado de seus oficiais. O profeta diz: isto é o conselho que eu ia dar para vocês. Então, exatamente como se você é um cristão, Deus não faz meio cristão. Deus faz cristãos completos. Ou seja, justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Um cristão que crê na primeira etapa, na segunda etapa e na terceira etapa. Deus não faz meios pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos. Mas às vezes eles são meios cristãos, mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. Isto é o que os faz ser o que são. Deus não quer que sejamos meios cristãos. Deus não quer que vivamos uma vida frouxa, covarde. Uma vida misturada com as coisas do mundo. Ele não quer pregadores comprometidos. Veja. Eu vou apressar para nós não tomarmos muito tempo, tá bom? Olha aqui. Uma libertação total. Ele diz aqui, eu queria saber nesta noite, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente a Deus. Até que Deus possa confiar o lugar em que Ele tem nos colocado. O irmão já pensou que nós estamos na mais alta posição da terra? Nós estamos aqui como a família Brana que será raptada. Você pode imaginar um lugar mais alto do que esse? Uma posição de confiança que Deus deu a cada um de nós, os ministros e aos membros. Nós estamos juntos nisso. Eu gostaria de saber nesta noite de mim mesmo, se eu pudesse estar tão rendido a Deus, até o ponto em que Deus pudesse confiar em mim. E eu pudesse confiar no irmão Neville, pudesse confiar na junta de administradores, na junta de diáconos, nossos membros, nossa igreja. Todos nós temos um lugar e temos um dever. Qual o nosso dever? Estarmos unidos um pelo outro, falando a favor um do outro. Os ministros têm um posto de dever de se porem de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo sem se comprometerem. Se são chamados para serem pregadores, veja, e o membro que é chamado para ser membro desta família, então ele não pode se comprometer com as coisas do mundo. Se a igreja, a família crê que não devemos jogar, então aquele membro nunca deveria tocar num baralho de cartas. Nós não cremos em beber, ele não deveria voltar sua cabeça para a bebida. Se nós não cremos em jogar e fumar, um membro desta família nunca deveria tocar em tal coisa. Então, entregamos completamente a nós mesmos em sua mão. Então Deus pode viver em nós, Cristo a esperança da glória. Ele pode refletir a si mesmo quando encontramos o caminho da unidade. Então seu Espírito é parte do Espírito dele. Ele deseja que isto esteja sobre a sua confissão. Você
veja, você permite que o diabo entre e tome conta da sua vida, todas as vezes em seu coração. Lá no fundo você sabe que é errado quando você faz certas coisas. Quando um membro fala contra o outro, você sabe que isto é errado. Você é ordenado a orar um pelo outro. Veja, você é ordenado para orar um pelo outro, amar uns aos outros. Se alguém está caído, vamos levantá-los. Amém? Se você, o profeta diz, vê que o seu irmão está errado, vá até ele. Não fale para o seu outro irmão, não coloque na rede social, converse com ele. Vê se você pode trazê-lo de volta à coisa certa. Isto é atitude cristã. Se os meus irmãos ministros virem que eu estou errado em alguma coisa, é obrigação desses ministros vir a mim particularmente conversar comigo, me ajudar. Eu preciso da ajuda deles. Nós precisamos um do outro. Nós somos falíveis. O profeta ia falar mais coisa aqui, mas não vai dar tempo. Nós estamos supostos a errar como homens e mulheres. Ele diz, olha, se o presidente dos Estados Unidos comete um erro, ninguém tira ele de lá. Tá certo? Se o pastor comete um engano, a igreja não tira o pastor. Se um membro comete um engano, nós não expulsamos este membro. Então, cada pastor tem essa responsabilidade de falar um pelo outro ministro. Eu dou liberdade para os meus irmãos ministros, porque eu quero e eu preciso ser ajudado. Eu preciso da ajuda de cada ministro da terceira etapa do ministério de João. E se eu estiver errado em alguma coisa, eles têm obrigação, com o amor divino em seus corações, me chamar privadamente e conversar comigo. E eu quero consertar tudo aquilo que precisa ser consertado. Então, isso mostra amor. Isto mostra dedicação, isto mostra união. É isto que Deus quer, não só da igreja, mas principalmente porque os ministros seguram a coisa unida. Se um ministro se separa da comunhão de outros pastores, a igreja toda se separa. Mas nós não podemos se separar porque nós somos a família Brana. A família Brana é inseparável. Nós somos a família da fé. Nós somos a família celestial. Nós não somos só famílias aqui na terra. Nós seremos uma família celestial. Amém? Então eu estendo minha mão de companheirismo para todos esses ministros. Quero permanecer com cada um deles, independente da forma como eles tratam seus ministérios, porque cada um vai ser responsável pelo seu grupo. Cada um vai dar conta do seu grupo. E eu quero ser a favor de cada um. E quero que eles sejam também a favor de mim. Não me exclua. Eu quero estar unidos com cada ministro, com cada irmão desses ministérios. Eu quero ver a igreja unida, porque era isto que o pastor Osmar desejaria. A unidade perfeita entre nós, os ministros. Querido Pai Celestial, agradecemos o Senhor nesta noite, por cada bênção que temos recebido, Senhor. Estamos lutando, Pai, porque o diabo está ao nosso derredor, devorando quem ele pode, Pai. Dá-nos graça para esta grande família Brana, Pai. Sustentar, Pai, estes ministérios, Pai, com amor, com unidade, com revelação, amando um ao outro, falando um pelo outro, Pai. Dá-nos graça para falarmos boas coisas um do outro, Pai. Toma o controle desta família. Não permita que Satanás se infiltre no meio desta família, Senhor, e rompa o nosso companheirismo. Dá-nos graça, porque o Senhor disse que esta última igreja, ela não cairia, Pai. E nós cremos que somos esta última igreja. Eu oro por cada um destes pastores, Pai. O Senhor abençoe cada um destes pastores. Abençoa o pastor Sebastião Mendes, ali no Pará. Abençoa, Senhor, o pastor João Bispo, ali no sul. Abençoa o pastor Josué, também no Pará. O pastor Ivair. Abençoa o pastor Adriano, ali em Franca, Senhor. Abençoa o pastor José Julião, ali acamado, precisando de cura divina, Senhor. O Senhor tenha misericórdia daquele irmão. Abençoa o pastor José Sebastião do Araxá também. Abençoa todos esses pastores, Pai. Que eles tenham, ó Pai, este sentimento de amor um pelo outro, Pai. Que todos nós permaneçamos
unidos num só pensamento, numa só fé, crendo neste ministério de uma só pessoa e entregando a mensagem da hora para a igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Certo dia o rei mandou chamar os seus servos, convidar. Vai ter uma grande festa, mas todos rejeitaram o chamado. Estou muito ocupado para ir a esta festa. Então ele mandou chamar de novo, aquele mesmo povo que havia rejeitado. Ele mandou os servos reunir todo aquele que se encontra nos caminhos e valados. A mesa já está posta, o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você for chamado, não entre pela via incorreta, pois pra mim é uma família. Aqui você não entra, aqui você nasce nela. Perceba, hoje também é tudo igual. No mundo espiritual acontece a mesma história. O monte pôr do sol foi um chamado, 7 selos revelado, a palavra desta hora. E quando essa palavra é lançada, é por muitos rejeitada, por ser mal compreendida. João está convidando de novo, reprofetizando ao povo que outrora era sem vida. A mesa já está posta, o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você for chamado, não entre pela via incorreta, pois pra mim é uma família. Aqui você não entra, aqui você nasce nela, pois pra mim é uma família. Aqui você não entra, aqui você nasce